Por que a Petrobras saiu da lista de recomendações de dividendos da Nuinvest? E qual o impacto das small caps ainda estarem para trás quando comparadas com as blue chips e as empresas pagadoras de dividendos? Estamos diante de alguma oportunidade para o investidor? Hoje, quem está aqui comigo para falar desse assunto é o Murilo Breder, analista de investimentos da Nuinvest. Murilo, seja bem-vindo. Olá, Natália. Olá, investidores. Vamos lá. Mais um mês para a conta, caminhando aqui para o último mês de 2022 e com as seleções em caminhos opostos, né? A dividendos mandando super bem, a classe de dividendos como um todo mandando super bem, e na outra ponta, as small caps seguem pressionadas, mas vou comentar no programa porque que isso pode ser uma oportunidade para o investidor de longo prazo. Murilo, para começar, vamos falar dos ajustes da lista de ações recomendadas para o recebimento de dividendos. Para quem está assistindo e ainda não conhece, é só acessar o site do Invest News, investnews.com.br, clicar em recomendações e depois dividendos. Assim você pode conferir quais ativos a corretora indica. Murilo, neste mês, o principal destaque foi a saída da Petrobras da lista. O que aconteceu para que essa decisão fosse tomada e quais são as perspectivas para esse ativo? Perfeito. Primeiro, vale destacar que a nossa recomendação em Petrobras foi um baita acerto. As ações entraram na nossa seleção de dividendos em dezembro de 2021, ou seja, a gente ficou recomendando Petrobras durante um ano e o resultado foi excelente, né? A gente teve uma rentabilidade de 71% com as ações de Petrobras durante esse período, enquanto o Ibovespa teve uma performance de 10% no mesmo período, né? Isso já considerando os dividendos que a Petrobras distribuiu no meio do caminho, que não foram poucos, né? Pois bem, veio o resultado das eleições e com ela, né, a gente teve algumas incertezas consideráveis sobre o futuro da companhia, incluindo a possibilidade do fim da paridade internacional de preços e uma mudança significativa na distribuição de dividendos. Nenhuma dessas duas coisas ainda aconteceu, mas é algo que está no radar, né, e tem causado bastante volatilidade nas ações. E aí a gente refez as contas, né, considerando esse cenário possivelmente mais pessimista para a companhia daqui para frente, e a gente primeiro descobriu que a companhia está tão barata que, mesmo se o dividendo fosse reduzido drasticamente, ainda seria possível obter um dividend yield, um retorno em dividendos acima de 2 dígitos, né? Isso chamou a gente bastante atenção quando a gente parou para fazer essas contas de um cenário mais de estresse, tá? E a gente também refez ali a conta do valuation, e outra coisa que chama atenção, a Petrobras hoje ela negocia no menor EV/EBITDA de todas as grandes petroleiras do mundo, e a gente refez essa conta sendo bem mais pessimista dessa vez, e a gente chegou em um novo preço de R$ 29, né, onde a gente acha que comprando abaixo de 29 faria sentido, considerando já esse cenário mais pessimista, tá? E o fato é que o fato novo, as últimas semanas de novembro, mais especificamente se a gente pegar entre o dia 8 de novembro até o dia 30 de novembro, a gente teve uma alta muito forte das ações da Petrobras, né? E as ações chegaram a ultrapassar a casa dos R$ 26, e a gente precisa lembrar que no meio desse caminho, a Petro ficou ex-dividendo, ela distribuiu um dividendo de mais de R$ 3 por ação. Então, quando a gente pega esse valor das ações da Petro, que se recuperaram forte aí nessas últimas 3 semanas de novembro, e considera esses R$ 3 que a companhia pagou de dividendos no meio do caminho, a gente vê que assim, a gente chegou nos 29 que a gente tinha feito a conta. Então, um cenário que a gente viu que me parece uma oportunidade importante, né, um bom momento de saída das ações da Petro, dado toda essa incerteza que ainda não se confirmou, mas que tem trazido bastante volatilidade para as ações, e que a gente, como um investidor e que não quer passar estresse na bolsa, né, não precisa estar exposto a esse tipo de companhia. Tem outras empresas que oferecem bem mais tranquilidade ao investidor do que Petrobras, né? Então a gente parou para repensar nisso
E o outro ponto é que se o investidor quiser, a gente está com uma seleção, né, para quem está acompanhando a gente pela primeira vez, a nossa seleção, a gente tem, vou até pedir para a editora colocar na tela aqui a nossa atual lista de ações recomendadas pagadoras de dividendos. A gente tem um ranking, e nesse ranking, né, isso é muito fácil para o investidor que não quer seguir, que antes tinha uma carteira, né, a gente tinha alocações diferentes entre os ativos, agora é um ranking, mas na prática não muda. Para quem quiser transformar essa seleção em uma carteira, é só comprar todos os ativos que estão nela e dividir o peso igualmente. Como agora a seleção de dividendos passa a ter 9 ativos ao invés de 10, então são 11,1% em cada um dos ativos, né? Só dividir igualmente. E o ponto era que antes a seleção tinha 10 ativos, ou seja, a Petrobras teria 10% se alguém comprasse todos os ativos e fizesse dessa seleção uma carteira. E nesse cenário a gente achou muita coisa, tá? Acho que Petro tá muito barato, mas o risco é muito elevado, 10% de exposição, a gente acha bastante coisa, e aí por isso a gente decidiu retirar da nossa lista daqui para frente. Perfeito, Murilo. Mas não foi só isso que mudou na lista top dividendos da Nuinvest. Outro ajuste foi a redução do até que preço comprar de JBS, de R$ 52 para R$ 37. Por que caiu tanto assim, Murilo? Bem, a gente também refez algumas contas aqui para a JBS. A questão é o seguinte: o cenário do mercado de proteína animal norte-americano ele passou por uma piora. O grande resumo da ópera é que o mercado por lá está praticando margens menores do que o esperado. Então a gente refez as contas aqui para a JBS, considerando esse cenário de 2023, abaixando um pouco a nossa expectativa de margem para a companhia ao longo de 2023, e a gente reduziu, né, significativamente esse até que preço comprar, mas também como uma medida de proteção para o investidor. Tá? Como as ações caíram bastante, não há necessidade da gente colocar um até que preço comprar tão esticado assim, né? Vamos trazer mais para próximo da realidade, que aí, né, vai que as ações da JBS disparam, a gente quer proteger um pouco o investidor disso. A gente acha que tem potencial, sim, a gente gosta bastante da companhia, é uma colosso, tá? Ela gera muito caixa, a gente não tem a menor dúvida disso, só que o timing de compra, né, por conta desse cenário nos Estados Unidos, segue desafiador para o setor, principalmente as companhias que estão mais expostas ao setor norte-americano, que são JBS e Marfrig especificamente. A gente tem Minerva recomendada na nossa seleção, Small Caps, mas a Minerva, que é do mesmo setor, mas ela exporta muito mais para a China, né, e não para os Estados Unidos, como é a JBS e Marfrig. Então é muito mais uma questão de nos atualizar quanto a esse cenário, mas vamos também tranquilizar o investidor de que é uma companhia que a gente segue gostando bastante. A gente acha que tem muito potencial pela frente, mas como o mercado puniu bastante as ações e, na nossa visão, excessivamente, a gente não precisa mais ter um até que preço comprar tão gigantesco assim, vamos reduzir e aproximar mais da realidade. E realmente a gente segue gostando. Até parei para ver aqui o EV/EBITDA projetado para os próximos 12 meses, a JBS está negociando a 3,4 vezes esse EV/EBITDA. E Minerva, que é uma companhia que eu também gosto, né, está a 4,3 vezes. E para mim isso não faz sentido. Mesmo eu gostando de Minerva, né, isso evidencia o quanto o JBS também está muito barato. Então, enfim, é só um ajuste que a gente fez ali no preço, mas nada que coloque em risco a nossa tese de investimento em longo prazo. É uma notícia pior, né? O cenário nos Estados Unidos performando abaixo do esperado, a gente revisar um pouco ali a margem para baixo, mas reparem, né, como se você pegar o preço atual das ações JBS e até esse nosso novo até que preço comprar de R$ 37, ainda tem um potencial bastante grande pela frente. Entendido. Agora, pensando que estamos no último mês do ano, acho que a gente pode falar do desempenho das pagadoras de dividendos recomendadas na lista top de dividendos da Nuinvest. Murilo, como anda a performance das ações recomendadas? A performance vai excelentemente bem, tá? Não é só, se eu falasse apenas bem, eu não acho que faz jus ao que a gente tem visto. E justamente em um ano muito difícil para a Bolsa, né? Quando a gente vai comentar sobre as small caps daqui a pouco, as small caps estão caindo no ano. E a dividendos ao contrário.
A gente tem falado isso, quem acompanha a gente sabe, né? A gente tem falado isso bastante. As empresas que são pagadoras de dividendos, elas possuem uma resiliência, uma seleção natural a favor delas, porque se uma empresa para ela pagar dividendos, ela já possui uma série de características a favor, que é muito fácil você ter um sucesso no longo prazo quando você escolhe um grupo de empresas com essas características como fluxo de caixa positivo e muitas vezes crescente, endividamento controlado, né? As empresas que pagam dividendos, elas já normalmente atuam num business ou tem um produto ou um serviço que já é testado, já é provado pelo mercado, não é algo novo. Então, até por isso ela também não tem uma necessidade de reinvestimento muito grande. É por isso que ela distribui grande parte do que ela ganha. Tá? Então, quando você monta uma carteira com ativos com essa qualidade, a chance de você se já larga muito na frente, né, do que você comprar qualquer ativo aleatoriamente. Esse grupo, né, de características te ajuda bastante a escolher boas empresas. E essa característica fica ainda mais notável, nítida, quando o cenário é desafiador, porque aí, né, muitos investidores, seja internacionais ou fundos de investimento ou pessoas físicas, vão para o que é mais seguro nesse cenário mais de volatilidade por aqui. 2022 foi exatamente isso. Só que a gente não só a seleção top dividendos está caminhando para fechar o ano no positivo, mas muito acima do IDIV, que é o índice de dividendos da B3, e ainda mais acima do Ibovespa, que é o nosso principal índice. Então, vou pedir para colocar aqui na tela o gráfico, né, do retorno acumulado dessa seleção top dividendos desde o início dela, que foi em março de 2021. A gente vai ver que a gente está com uma alta de quase 29%, 28,7% para ser mais preciso, contra apenas 1% do Ibovespa nesse mesmo período. O IDIV, como eu falei, segue performando bem, né, porque é um grupo de empresas com essas características de pagadoras de dividendos. Então, o IDIV também com uma performance boa no período, mas a gente segue acima, né, nos dois índices. E o que é mais discrepante, né, é o desempenho nos últimos 12 meses. Então, quem acompanhou a gente aqui, o nosso trabalho, ao longo dos últimos 12 meses, se deu super bem, porque a gente está com uma alta acumulada de 33% na dividendos nos últimos 12 meses, contra 16% do IDIV e 10% do Ibovespa. Então, assim, óbvio que também, qual que é o outro lado dessa moeda? E logo em seguida a gente vai comentar sobre as small caps. As coisas são cíclicas aqui, né, na Bolsa de Valores, justamente quando o cenário vai mal, que as ações pagadoras de dividendos seguram a onda, mas e se esse cenário se mantiver nessa volatilidade, se mantiver negativo, a gente deve ter uma manutenção disso, mas se inverter, né, aí a gente deve ver um cenário de small caps se recuperando muito mais forte e a dividendos. Só que, e mesmo nesse cenário, a dividendos ainda deve subir, tá? Porque, obviamente, empresas boas em um cenário positivo, elas vão continuar subindo. Só que nesse cenário mais otimista para a Bolsa, as dividendos são as empresas que tendem a subir menos, tá? Mas fato é que o desempenho, seja olhando desde o início, olhando os últimos 12 meses, enfim, o desempenho segue bastante positivo e a gente fica muito feliz de conseguir entregar esse retorno para o investidor. Boa, Murilo. Notícia que o investidor gosta de ouvir, né? Bom, agora vamos falar das ações small caps recomendadas para este mês. De novo, para quem está assistindo e ainda não conhece, é só acessar o site do Invest News, investnews.com.br, clicar em recomendações e depois small caps, e assim você vai conferir o que a corretora indica. Murilo, a lista Top Small Caps continua com os mesmos ativos, mas tiveram alguns ajustes na ordem. Você pode comentar quais foram eles e por que essas decisões foram tomadas? Claro. Primeiro, vocês já estão vendo na tela aí as ações recomendadas de small caps. Não houve, como você bem comentou, nenhuma entrada ou saída das ações que a gente já recomendava. O que houve de mudança foi uma ordem no ranking. E o que aconteceu, né? Qual é o cenário aqui? As próximas semanas, elas são fundamentais para definir qual é o cenário que enfrentaremos daqui para frente, considerando o desfecho das discussões envolvendo a PEC na transição e um anúncio da equipe
econômica do próximo presidente, né? E aí o mercado passou a incorporar essas incertezas em forma de uma alta na curva de juros futura. E isso atrapalha principalmente as empresas de crescimento, né, que a gente chama de growth. São elas que mais sofrem nesse cenário de alta de juros, porque o valor dessas companhias está mais no longo prazo, né? Então, se você pega o fluxo de caixa futuro e você traz ele a valor presente com uma taxa maior, porque a curva de juros subiu, essas empresas valem menos, na planilha, pelo menos, né? Na hora de fazer a conta do valuation. Então, a gente enxerga que esse cenário de indefinição, de incertezas, ele permanece, e por conta disso o ajuste foi basicamente privilegiar no ranking as empresas de valor em detrimento das empresas de growth, empresas de crescimento, tá? Mas são todos os nomes que a gente acompanha e segue gostando, tá? O growth, apesar desse cenário de alta na curva de juros, de incerteza, é ali que tem o potencial ainda maior, né? Porque essas small caps estão para trás, como a gente vai comentar agora aqui com mais detalhe. Quando a gente olha essas empresas de crescimento, de growth, dentro da classe de small caps, elas estão ainda mais para trás. Então, é justamente aí que a gente tem um potencial muito grande de recuperação. Então, assim, não é para tirar da carteira, vamos manter, né? Mas sem dúvida nenhuma, hoje, nesse cenário atual, se fosse para escolher e fazer um ranking, que é o que a gente faz aqui, a gente prefere dar visibilidade para dar preferência para essas empresas que são primeiro de valor. E aí depois, se você comprou o grupinho ali das empresas de valor, aí você começa a comprar também as empresas de crescimento. Eu acho que esse é o cenário, essa é a grande mudança daqui para frente. E como tem sido o desempenho das ações recomendadas na lista Top Small Caps deste ano? E comparando elas com as Blue Chips e as pagadoras de dividendos, a gente viu que elas continuam para trás. Por que isso aconteceu e o que esperar agora? Pois é, o ano de 2022 para as small caps realmente tem sido desafiador, né? A gente está caminhando para fechar o ano de 2022 no negativo. O índice de small caps, nesse exato momento, no acumulado do ano, cai cerca de 12%, tá? A gente está caindo menos, a gente segue fazendo um bom trabalho nesse relativo, né, de evitar de cair menos do que o índice. E, na verdade, eu vou até pedir para colocar o gráfico na tela do retorno acumulado desde o início da nossa seleção Top Small Caps, que foi em outubro de 2020. Então, reparem que é realmente o cenário, né, desde julho de 2021. A gente até esboçou alguma reação ali de julho de 2022 até meados de outubro, mas aí novembro foi um mês novamente bastante ruim para as small caps como um todo, mas vejam que no relativo, quando a gente olha desde o início, a seleção segue performando muito bem, a gente está com 13% de alta no retorno acumulado contra menos 12% do índice de small caps no mesmo período, é uma diferença percentual aí de 26%, né? É muita coisa. Realmente, a gente segue, mesmo nesse cenário mais desafiador, conseguindo manter essa diferença, protegendo, né? Evitando quedas maiores do que o índice, tá? E o que eu gostaria de trazer de destaque aqui, e eu acho que essa é a grande oportunidade para o investidor de longo prazo, né? Porque, como eu comentei, o cenário é sempre cíclico na bolsa, né? A gente está vendo aqui esse ano mais difícil para a renda variável como um todo, o Selic a quase 14%, fez um estrago, né, na nossa bolsa. Mas mesmo assim as dividendos conseguiram performar super bem, de novo destacando aqui últimos 12 meses a seleção top dividendos entregando 33% de alta, mas o destaque aqui é assim, como é que a gente consegue saber o quão para frente ou para trás estão uma classe de ativo em relação à outra, tá? É relativamente simples. Se a gente pega o índice SMLL e divide ele pelo IBOV, ou seja, você faz uma razão, né, entre esses dois índices, você olha a evolução dessa razão ao longo do tempo. Então, se essa razão está subindo, quer dizer que o índice de small caps está performando melhor do que o Ibovespa, tá? Mas quando a gente olha a foto da realidade, na verdade é o contrário disso. Esse é o gráfico que está na tela nesse exato momento.
ele é o ratio, a razão do SMLL dividido pelo IBOV ao longo do tempo. Esse é um gráfico de retorno semanal, né? E a gente percebe que a gente, nesse exato momento, está não apenas na mínima de 2022, como abaixo, inclusive, da mínima praticado em 2018, inclusive, antes disso, só no final de 2026, que houve um ratio ainda menor. Assim, olhando para o histórico, as small caps podem continuar ainda para trás do IBOV? Pode, né? A gente já viu que já aconteceu isso no final de 2016, mas está muito baixo, né? Está abaixo da mínima de 2018. Então, como o cenário é cíclico, né, é aqui que a gente percebe o tamanho da oportunidade dessa classe de ativos. Inclusive, a gente, né, faz esse exercício de pegar todas as ações que estão recomendadas na nossa lista e ver o potencial de alta, ou seja, pega o preço das ações hoje e vê a diferença do nosso até que preço comprar recomendado, põe um peso igual, né, entre os 10 ativos, 10% em cada um, e essa diferença é de 47% hoje, tá, dos nossos ativos recomendados. Então, esse é o grande potencial que a gente está lidando aqui. Então, e eu deixo bastante claro que é para o investidor de longo prazo, porque no curto prazo a gente não sabe o que vai acontecer. Como eu falei, esse cenário pode se manter por mais algum tempo assim, mas é fato que uma hora esse ciclo vai se inverter e é aqui que está a grande oportunidade. Eu espero que esse gráfico do ratio do índice de small caps pelo IBOV tenha deixado um pouco mais claro para o investidor, né, essa outra abordagem. Então, assim, 2023 é um ano que as small caps podem se recuperar forte? Pode, mas depende de quê? Depende de um cenário de juros caindo mais efetivamente aqui, um cenário mais otimista de bolsa. Se o cenário se mantiver mais pessimista, mais incerto, volátil, essa pressão sobre as small caps podem continuar. Mas, de novo, reforço, é um negócio que fatalmente irá se inverter, né? Então, o investidor de longo prazo está aqui uma oportunidade, um cavalo selado passando na frente dele, né? E que a gente faz questão de destacar isso aqui, porque depois, na hora que subir, eu certamente vou pegar esse vídeo que eu estou falando e mostrar. Tá vendo que eu avisei, né, lá em dezembro de 2022 que o tamanho da oportunidade que a gente estava diante dela? Então, enfim, trazer esse recado, né, e quem acompanha a gente sabe que a gente não faz, apesar de ter esse programa aqui mensal, a gente não vem aqui trazer essa mensagem de curto prazista, de desempenho, de como é que as ações performaram no último mês. A gente está muito mais interessado nesse longo prazo, no desempenho desde o início, né? Mas, enfim, a gente segue fazendo bom trabalho e fica aqui esse destaque do tamanho da oportunidade aqui que ainda permanece nas small caps. Murilo, agora vamos esclarecer as dúvidas do pessoal de casa, respondendo as questões que recebemos dos programas anteriores. A pergunta do Marcos Coimbra. Ele disse o seguinte: queria sua opinião sobre a necessidade e importância em manter uma reserva de oportunidade no mercado americano. Como tenho ativos estrangeiros na carteira, nem sempre o dólar está atrativo e nem sempre os ativos estão baratos. Por isso, estou pensando em criar esta reserva de oportunidade, convertendo real para dólar quando estiver barato e investir quando os ativos estiverem descontado, tudo respeitando os percentuais pré-estabelecidos anteriormente na criação da minha carteira de investimento. Para não deixar o dólar parado na conta corrente de uma corretora norte-americana, pensei em investir no ETF TFLO, que replica os títulos americanos de curto prazo, muito semelhante à nossa taxa Selic. O que você acha? Sua opinião é importantíssima para mim. Você é meu mentor e já me ajudou muito. Aí, Murilo. Cara, primeiramente, muitíssimo obrigado aqui, Marcos Coimbra, por ser essa referência para você. Realmente fico bastante feliz de saber disso, né? E é o que eu falo aqui para quem acompanha a gente, né? Eu também invisto em ações, eu também estou comprado nessa ideia da gente conseguir essa renda passiva, essa aposentadoria tranquila no longo prazo. Então, se a bolsa sobe, eu fico feliz porque eu ganhei dinheiro. Se cai, eu também sofro com as mesmas ansiedades, né, com os mesmos vieses
de não gostar, mas ao mesmo tempo também entendo que é a mesma oportunidade de eu comprar ativo que eu já gostava mais barato. Então, a gente está junto nessa, né? Então, eu fico muito feliz de saber que tem gente que realmente valoriza aqui esse nosso trabalho, que é gratuito, né? A gente não recebe nada para estar aqui, o meu salário é fixo, por exemplo, eu não tenho nenhum bônus atrelado a nada aqui, né? Enfim, de vender nenhum produto para vocês. A nossa intenção é realmente ter um grupo de pessoas que acompanha nossas recomendações e que a gente consiga ganhar dinheiro, né? E a gente tem conseguido fazer isso, felizmente, e o Marcos Coimbra é uma dessas pessoas que tem acompanhado a gente. Enfim, vamos lá. Eu tenho pouquíssima coisa a acrescentar aqui, viu, Marcos? Porque você já está muito na frente, a sua estratégia está muito boa, né? Essa questão de ter essa reserva de oportunidade, só explicando um pouco esse conceito, né? É diferente de reserva de emergência. Reserva de emergência é um negócio que você deixa ali, que você sabe que, assim, se o carro quebrou, vai precisar fazer uma viagem urgente e tem que ser de avião, é um negócio que é caro. A reserva de emergência é para isso, tá? Quando a gente fala de reserva de oportunidade, parecido, mas é um dinheiro que você sabe que você fatalmente irá investir em algum momento, né? Então, não se misturam os conceitos, são coisas diferentes. Reserva de oportunidade e reserva de emergência. Você não pode usar a reserva de emergência como reserva de oportunidade. Reserva de emergência tem que sempre estar ali. Você teve uma emergência, você usa a reserva de emergência, mas depois você já já preenche ela de novo, tá? A reserva de oportunidade é um momento que você pode estar zerado nela. Se está tudo muito barato, você pode usar toda a reserva de oportunidade, mas se você acha que está caro, você vai deixando ali até achar um momento propício, tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte, Marcos, achar timing de compra em dólar é um negócio complicado, né? Até a gente que acompanha o mercado o tempo inteiro tem dificuldade, né? Se você for olhar o desempenho, se você comparar a assertividade do próprio Boletim Focus, que é uma referência, né, para a gente de para onde pode ir o dólar, né? O Boletim Focus ele pega a mediana de vários especialistas, vários economistas no mercado. Ali é uma referência que pode ajudar, mas tem vários estudos que pegam, né? Se você pegar o dado da último Boletim Focus do ano e comparar com efetivamente o que aconteceu ao longo do ano, você vai ver que muitas das expectativas do mercado com PIB, com inflação e com um dólar, no final das contas, estavam errados, tá? Então, é muito difícil, mesmo tendo o Boletim Focus como referência, achar o timing de compra. Então, por isso, não fique tão preocupado assim. Óbvio que se você conseguir acompanhar o mercado, que eu, pelo tom da sua pergunta, eu já vi que esse é o seu perfil, ótimo, tente fazer isso. Está no caminho corretíssimo, tá? Mas pense também que é complicado achar o fundo do topo, o fundo e o topo o tempo inteiro, tá? Se preocupe mais em manter a consistência dos aportes ao longo do tempo, porque, cara, no final das contas é isso que vai te deixar rico no longo prazo. O quanto que você poupa e a consistência com que você faz isso, mais do que tentar acertar o timing, tá? E o segundo ponto que você comentou, né, de deixar no ETF que rende semelhante à taxa Selic, que rende os títulos americanos de curto prazo. Eu acho que você está complicando o negócio, pode ser muito mais simples, porque você está ali rendendo o curto prazo americano, que é muito menos do que a Selic hoje, né, que é 13,75%. Tudo bem que está em dólar, né? Então, se o dólar se valorizar, você ainda ganha. Então, é o juros americano mais a eventual valorização do dólar. Mas que pode ser o contrário também, né? Porque se o real se valoriza sobre o dólar, você perde nesse cenário, né? Eu acho que é muito mais fácil, cara, você manter essa reserva de oportunidade aqui no Brasil mesmo. A Selic, 13,75% ao ano é bastante coisa. Você pode deixar aí num fundo DI, que tem taxas zero, e que você consegue resgatar em D0 também, porque aí você, ou havendo essa ocasião de você usar essa reserva de oportunidade, o dinheiro está na mão fácil e rendendo a 13,75%. Essa pode ser uma opção muito mais simples do que simplesmente ter que jogar o dinheiro lá na corretora lá fora, ganhar os juros de curto prazo americanos, que são mais baixos do que os nossos juros aqui. Óbvio que tem a valorização do dólar no meio do caminho,
mas, cara, isso pode, enfim, pode ser muito mais simples seguir a Selic por aqui. É isso que eu penso, tá? Boa sorte aí, Marcos. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, é só escrever aqui nos comentários que o Murilo vai responder na próxima. O programa de hoje encerra aqui, mas vale o lembrete, o Analistas em Ação vem sempre ao ar, aos domingos, às 9 horas da manhã. Muito obrigada, Murilo. Valeu, Natália. Muito obrigado também, investidores que seguem nos acompanhando, né? E deixa aqui o recado que no final do ano estamos aqui de volta. A gente está preparando uma série de programas especiais, né? Onde investir em 2023, um programa bastante especial aqui, que a gente vai reunir não apenas a minha pessoa, como o Eduardo Pérez, de renda fixa, o José Falcão, de fundos imobiliários. A gente vai discutir bastante sobre o ano de 2023, é um dos programas especiais aqui para o final desse ano. Muito obrigado a vocês que seguem nos acompanhando por aqui. Forte abraço, bons investimentos a todos. Até mais. Até mais.